Olá, seja muito bem-vindo ao canal Inferiores em Foco. Eu sou Robson Massa, criador do canal, e hoje nesse vídeo falaremos se é possível recrutar mais os glúteos do que o tensor da face lata durante os exercícios. Mas antes, não esquece de curtir, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui e vamos embora pro vídeo. Esse tema já foi muito discutido alguns anos atrás e era até errado você executar alguns exercícios que ativavam mais o tensor da face lata ao invés do glúteo para tratar, por exemplo, dor femoropatelar, dor patelofemoral. E hoje nós sabemos que não é bem assim. Mas isso não perdeu o valor. Você tem ainda necessidade de saber recrutar mais um músculo do que o outro, dependendo da sua necessidade. Vou te dar aqui um exemplo. Você atende um paciente que foi submetido a uma prótese de quadril e ele tem uma fraqueza isolada do glúteo médio. Você precisa selecionar exercícios que recrutam ou que deixam o glúteo médio trabalhando mais do que a média do outro grupo abdutor do quadril, que é o tensor da face lata. Então você precisa saber selecionar isso, mas veja bem, isso não é um problema quando você vai reabilitar um paciente que tem uma dor no joelho, que tem uma dor no quadril, por exemplo. Você necessita recrutar o glúteo médio, o glúteo máximo, mas o tensor da face lata também vai ser ativado ou recrutado junto nesses exercícios. O que nós vamos comentar aqui é a proporção, a razão, porque existem sim exercícios que trabalham mais os glúteos e menos o tensor da face lata. E se isso fizer sentido para você, na sua reabilitação, no seu protocolo de tratamento, você vai ter condições de orientar melhor o seu paciente depois que entender essas variáveis. Então, só para exemplificar, em alguns anos acreditava-se que o valgo dinâmico era única e exclusivamente causado pela fraqueza dos abdutores, extensores e rotadores externos do quadril, ou seja, glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo, e os rotadores laterais do quadril. Mas algumas pesquisas vieram e mostraram que o valgo dinâmico ele não é uma alteração de força muscular. Existe sim um componente neuropsicomotor que envolve essas variáveis, ou seja, que envolve o valgo dinâmico e não só a força muscular. Então você precisa entender que outras variáveis também fazem parte desse mecanismo. Mas voltando lá em 2010, 2005, existia-se essa crença de que fortalecendo isoladamente o glúteo máximo, o glúteo médio e os rotadores do quadril, você conseguiria controlar o valgo dinâmico, que era o causador da condropatia, condromalácia patelar. As pesquisas evoluíram e no dia de hoje, 2024, nós sabemos que não é bem assim. Existem outros fatores que influenciam muito mais do que simplesmente fraqueza muscular do quadril. Mas a teoria ainda existe e faz muito sentido para você tratar alguns pacientes que necessitam de um recrutamento ou um trabalho mais isolado do músculo A ou do músculo B. Então, para isso, esses pesquisadores aqui fizeram esse estudo testando com eletrodos percutâneos bem finos para que chegue realmente na musculatura-alvo e eles consigam captar a ativação muscular durante exercícios comuns, como a ostra, marcha lateral, subida e descida de step, agachamento. Todos esses exercícios têm a capacidade de trabalhar tanto o glúteo máximo, o glúteo médio e o tensor da face lata, mas eles queriam entender qual exercício recruta mais ou menos esses abdutores do quadril de forma isolada, glúteo e tensor da face lata. E para chegar num denominador comum, eles criaram um índice, que é o índice glúteo-tensor da face lata. A proporção de ativação glútea precisa ser maior do que a proporção de ativação do tensor da face lata. Então veja bem, é impossível você fazer um exercício que isole apenas o glúteo médio. Sempre vai ter uma ativação do tensor da face lata junto. Mas o que esses pesquisadores aqui fizeram é qual é a proporção, qual é a razão, quão distante está a ativação glútea do tensor da face lata. Quanto maior esse índice, ou seja, maior essa distância, melhor o trabalho do glúteo médio comparado com o tensor da face lata. Então é importante que você entenda isso. Quanto maior a ativação do glúteo e menor a ativação do tensor da face lata, esse índice vai ser mais distante e melhor para o paciente. Então eu vou colocar aqui na tela para você ver essa tabela número 2, que é a razão, o índice glúteo tensor da face lata, e logo o primeiro exercício é o clam, ou seja, é a ostra, a abdução. O clam ativa
nesse índice glúteo tensor da face lata, cerca de 115. O segundo é o side step, ativa cerca de 64. Depois a ponte unilateral, que ativa cerca de 59. Depois é o quadruped hip extension, ou seja, o coice, que ativa 50. Depois quadruped hip extension com o joelho fletido, que nós chamamos de Napoleão, mas também é um coice, que também ativa cerca de 50. Então esses 5 aqui, basicamente, os autores relataram que tinham uma boa ativação do glúteo médio e do glúteo máximo e uma menor ativação do tensor da face lata. Mas não que você não possa usar os outros exercícios. Se o seu foco é ativar mais o glúteo, talvez faça sentido para você selecionar algum desses exercícios aqui. Então, para resumir, se você tem um paciente e ele necessita de um trabalho específico do glúteo, o que é um trabalho específico do glúteo? Por exemplo, um exemplo que eu dei aqui, que é uma prótese de quadril, onde esse paciente teve um acometimento significativo do mecanismo abdutor e você precisa isolar o glúteo médio, já que ele foi acometido durante o procedimento. Então, talvez faça sentido para você, nesse caso, ser mais seletivo nos exercícios e pensar em usar, por exemplo, a ostra, pensar em usar o side step, que é a passada lateral, ou a ponte unilateral. Todos esses exercícios vão trabalhar mais o glúteo de forma isolada e menos o tensor da face lata. Então é importante você entender que essas ativações oscilam e que você precisa selecionar da forma correta e adequada os melhores exercícios para aquele paciente específico. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.